A vida no Velho Oeste é frequentemente idealizada, mas a realidade era dura e complexa. Os cowboys, longe de serem heróis românticos, enfrentavam constantes desafios diários. Conflitos sociais e econômicos marcavam a luta pela sobrevivência nessa era. Vamos explorar como esses elementos moldaram o cotidiano e os costumes dessa época fascinante. Os pioneiros, ao chegarem ao Velho Oeste, se depararam com a falta de recursos, onde água e alimentos eram escassos. A vida nas novas terras exigia forte interação entre colonizadores, que frequentemente se uniam para sobreviver. Além da luta por recursos, havia a necessidade de estabelecer relações com as populações indígenas locais. Essas interações eram complexas e determinaram o formato das trocas culturais e econômicas que se estabeleciam. Os conflitos e a convivência mútuos moldaram a identidade do Velho Oeste, criando uma sociedade em transformação. As dificuldades diárias forçavam as famílias a se organizarem em comunidade, com laços solidificados pela necessidade. Esse espírito comunitário se refletiu em diversas tradições, muitas delas herdadas de culturas indígenas. Essas tradições se refletiram em eventos comunitários, como as festas populares que celebravam a colheita. Essas festas não só promoviam a união, mas também eram uma oportunidade de trocas culturais. No entanto, mesmo em meio às celebrações, as tensões estavam sempre à espreita. Desentendimentos sobre terras começaram a provocar desconfiança entre as comunidades. Esses conflitos eram muitas vezes exacerbados pela falta de uma autoridade central. A figura do xerife se tornou central, mas seu papel era complexo e muitas vezes questionado. Enquanto muitos procuravam justiça, outros viam no duelar uma solução para resolver disputas. Os duelos eram emblemáticos, mas somente uma parte do quebra-cabeça da vida naquela época. Os relatos da época falam de uma moralidade elástica, moldada pela sobrevivência diária. Documentos mostram que muitos acreditavam que a lei deveria ser adaptável às circunstâncias. As trocas comerciais entre colonos e indígenas também eram um campo de disputa. Alguns colonos buscavam formas pacíficas de convivência, enquanto outros fomentavam o conflito. Essa dinâmica de convivência e tensão moldou a identidade do Velho Oeste. A história nos mostra que as interações eram muito mais complexas do que os estereótipos populares sugerem. O tiroteio no OK Corral não foi isolado. Ele foi uma manifestação da luta por poder e controle em Tombstone. As tensões entre as famílias Clanton e Earp refletiam rivalidades profundas, alimentadas por interesses comerciais e questões de lei. O xerife Earp e seus aliados buscavam impor a ordem, enquanto os Clanton lutavam por seu espaço e influência na cidade. Esses confrontos ilustram como a lei era muitas vezes uma extensão da força e do poder local, e não da justiça. As balas trocadas não eram apenas por honra, mas por sobrevivência em um ambiente hostil, onde a moralidade era flexível. A cena do OK Corral é emblemática, revelando a fragilidade da ordem em contextos de conflito acirrado e competição intensa. Estudar esses eventos nos ajuda a entender a complexidade e a diversidade das experiências no Velho Oeste americano. Com o tiroteio do OK Corral, as tensões em Tombstone se intensificam. As comunidades percebem que essas rivalidades têm raízes profundas na luta por controle e status. Essas rivalidades não eram apenas pessoais, refletiam divisões sociais maiores. A economia local sofria e a segurança se tornava uma questão central para a população. As decisões tomadas por grupos como os Earps e os Clantons moldaram o futuro de Tombstone. A história nos ensina que o Velho Oeste foi um microcosmo de conflitos sociais. Ao refletirmos sobre isso, percebemos que essas rivalidades e desafios criaram comunidades únicas. A história do Velho Oeste é muito mais rica do que imaginamos.